Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu vou falar sobre reclamar, sobre a arte ou o dom de reclamar. Isto porque, de facto, muitas pessoas utilizam a reclamação tão frequentemente nas suas vidas que vira uma arte. Elas tornam-se artistas de reclamação. Mas será que toda a reclamação é nociva para a nossa vida? De que forma é que reclamar afeta não só o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações? De que forma é que reclamar afeta a nossa vibração e, por consequência, a manifestação dos nossos desejos? É sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Pois bem, na minha ideia e naquilo que eu tenho experimentado através das minhas vivências, eu acredito que existem dois tipos de reclamação. Uma delas é uma reclamação negativa e a que a maior parte das pessoas utiliza, mas existe também uma reclamação, um ato de reclamar que é positivo e que está alinhado com aquilo que se chama o fluxo do universo, ou seja, aquilo que é o funcionamento normal das leis universais. E, mais uma vez, eu vou dar um exemplo prático na minha vida e mostrar-vos que, apesar de a situação ser a mesma, há os dois tipos de reclamação nesta história. E uma delas evoluiu para outro tipo, que é o tipo realmente que nós devemos eliminar e devemos parar imediatamente de utilizar na nossa vida se queremos ter realmente equilíbrio interior e que nos permita também manifestar uma vibração extremamente próspera e que nos permita caminhar rumo àquilo que nós desejamos para o nosso futuro. Ok? Quando eu cheguei ao Brasil, em 2008, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar uma empresa de serviço de telecomunicações, ou seja, internet e serviço de telemóvel, portanto, telefone de dados, de celular. E na altura eu pesquisei algumas empresas que haviam disponíveis na minha região, ou seja, onde eu moro, que tinham cobertura ou que tinham abrangência em termos de sinal na região onde eu moro e decidi por uma. Ok. E nos primeiros tempos foi tudo muito bonito, o serviço era fantástico, não havia falhas algumas e eu sentia que estava tudo perfeito. Mas passado alguns meses e com o aumento de clientes na região onde eu estava, o sinal começou a ficar mais fraco. O sinal começou muitas vezes a cair, eu ficava horas e horas intermináveis sem acesso à internet e como a internet sempre foi uma base de todo o meu trabalho, mesmo antes desta área, eu não podia trabalhar. Então, eu comecei a utilizar aí aquilo que eu chamo o ato de reclamar positivamente. E o que é reclamar positivamente? Eu pegava e sempre que eu tinha uma falha no serviço, eu ligava para o apoio ao cliente. Ou seja, eu utilizava os mecanismos que existem à disposição da população para fazer a reclamação da má prestação de serviços. E depois, obviamente, que esperava que a resolução acontecesse por parte da empresa. Este tipo de reclamação é uma reclamação que eu chamo que é voltada para a solução. Ok? E o outro tipo de reclamação vai ser voltada para o problema. E vamos fazer já essa distinção. O problema é que essa empresa cada vez foi mais demorada a resolver os problemas. Então, muitas vezes eu ficava 3, 4, 5 dias sem acesso à internet. Então, precisamente porque eu estava a utilizar esse método de reclamação positivo, não é? Que era utilizar aquilo que estava à minha disposição, era informar a empresa que estava a haver um problema nos serviços e esperar que a empresa, dar tempo à empresa para resolver esse problema, portanto, para me apresentar uma solução. E esse é que é o método de reclamação positivo. Só que à medida que o tempo foi passando e eu começando a ter cada vez mais frequência nessas quedas de sinal e ao mesmo tempo cada vez mais demorada a resolução do problema, eu comecei a procurar inconscientemente pessoas à minha volta. Vizinhos, amigos, mesmo em relação, por exemplo, à Maria José, eu comecei a procurar de alguma forma solidariedade emocional de pessoas que concordassem comigo, ou seja, que aquela empresa prestava maus serviços. Então, eu aí comecei não a ligar para a empresa de imediato sempre que acontecia o problema, mas a primeira coisa que eu fazia era reclamar com alguém. Ou seja, partilhar essa minha insatisfação com alguém. Ou seja, encontrar esse tal apoio emocional. E esse tipo de reclamação é uma reclamação que não me vai trazer absolutamente resultado nenhum. Porquê? Porque a única reclamação que me permite ter resultados efetivos é utilizar os mecanismos que estão à minha disposição, que será ligar para o serviço de apoio ao cliente e esperar o tempo útil para a resolução do problema. Mas a grande parte das pessoas evolui precisamente para este segundo tipo de reclamação, que não é uma reclamação voltada para a solução, mas voltada para o problema. Ok? Então a pessoa está focada no problema e vai dando mais foco e vai fazendo com que esse problema expanda na nossa vida. E o que é que acontece nesse momento? Nós começamos a entrar numa vibração tão negativa
porque nós estamos constantemente focados naquilo que está errado na nossa vida, aquilo que não está de acordo com aquilo que a gente gostaria, não é? Que imediatamente nós começamos a comprometer tudo aquilo que são os nossos pensamentos, palavras e ações em relação àquilo que nós queremos manifestar. E vou-lhe dar um exemplo muito prático. À medida que os anos foram evoluindo, eu constantemente, cada vez com mais problemas, e evoluindo nesta segunda opção de reclamação, ou seja, aquela que é uma reclamação voltada para o problema, não para a solução, eu comecei a perceber que, eu costumo dizer muitas vezes, até em tom de brincadeira, que os meus cabelos brancos foram todos originados por esta empresa. Porque realmente foi muita dor de cabeça com esta empresa. Eu não vou falar, obviamente, o nome da empresa, mas eu tive uma péssima experiência com uma empresa de telecomunicações aqui no Brasil e, de facto, esta questão de reclamar frequentemente junto das pessoas que estavam à minha volta, não só na empresa, mas junto às pessoas à minha volta, para buscar esse tal apoio emocional, não é? Prejudicou-me imenso. E posso-vos dizer que eu fiquei tão cego, vamos dizer assim, eu fiquei tão absorvido por essa reclamação, por essa insatisfação, que eu nunca parei para pensar se haveria outra alternativa. Isto pode parecer uma coisa curiosa, mas eu estava tão focado em, de alguma forma, exigir aquilo que era meu por direito, que era um serviço de qualidade, que eu muito dificilmente tinha clareza mental para sair deste ciclo. Ou seja, eu muito dificilmente procurava empresas que fossem alternativas para esse problema. Porque na minha cabeça eu comecei a generalizar e comecei a dizer que todas as empresas são iguais, nesse ramo de telecomunicações, e que não adiantava eu mudar. Certo? Até que um belo dia eu decidi acabar com isso. Parar de reclamar. Essa reclamação voltada para o problema, ou seja, à espera de encontrar suporte emocional das outras pessoas, eu disse, basta, eu não quero mais. E o que é que aconteceu nessa altura? Muito curioso. Isto foi em final de 2015, no mês de dezembro de 2015. Eu já estava saturado desta empresa, eu já não conseguia mais aguentar. E no momento em que eu tomei essa decisão e disse, não, eu promovo o bem-estar às outras pessoas, eu ajudo as outras pessoas a terem equilíbrio na sua vida, então eu também quero ter equilíbrio. E esta parte aqui é como se fosse uma pedra no sapato. Ou seja, é uma coisa que me incomoda frequentemente várias vezes ao mês. Especialmente porque eu dependo de internet para trabalhar, especialmente nesta área. Então eu tomei a decisão. Sempre que acontecer algum problema, eu vou utilizar a reclamação voltada para a solução. Ou seja, eu vou ligar para o apoio ao cliente, vou informar a empresa que está a acontecer o problema e deixar que o universo faça a sua parte. Eu não vou estar constantemente a insistir nesta reclamação porque eu não resolvo absolutamente nada. A única coisa que vou afetar é a minha saúde, o meu bem-estar, o meu equilíbrio. Ok? Então comecei a adotar essa postura. E passado uma semana de eu ter começado a adotar essa nova postura, ou seja, deixar de reclamar junto das pessoas à minha volta, utilizando apenas os mecanismos que estavam à minha disposição enquanto consumidor, o que é que eu fiz? Eu comecei a ficar atento a empresas que prestassem serviços não de telecomunicações, portanto, estamos a falar de sinal sem fios, não é? E comecei a tentar perceber se havia aqui uma opção de internet de banda larga ou internet de fibra. E passado uma semana, tal como eu estava a dizer, aparece-me um folheto na minha caixa do correio de uma empresa que estava a fazer uma pesquisa na altura de mercado a ver se existia viabilidade de oferecer o seu serviço de internet de fibra aqui no meu bairro, portanto, na região onde eu moro. O que é que eu fiz? Fiz aquilo que me competia. Se eu teria a possibilidade de ter internet de fibra, que é muito mais estável e que não tem tanta oscilação de sinal, na minha região, eu comecei a divulgar, portanto, como eu estava focado na reclamação para resultados, não é? Para a solução do problema, portanto, eu entregava aquilo para a empresa de telecomunicações na altura, mas comecei a ter estímulos de procurar algo novo. E quando chega esse folheto à minha caixa de correio, eu imediatamente entrei em contacto com a empresa, dei o meu testemunho de que realmente era uma das primeiras pessoas que queria ter acesso a esse serviço caso ele fosse oferecido. E comecei a fazer a minha parte, comecei a mobilizar os vizinhos para todos eles entrarem em contacto com essa empresa, para que todos eles, em vez de reclamar do seu serviço, parassem de reclamar e começassem a focar-se na solução do problema. Então, passado 3 meses, essa empresa entrou aqui na minha região e desde então eu nunca mais tive problemas de internet. Então, eu hoje tenho internet de fibra por um preço muito mais simpático do que aquele que eu pagava à empresa de serviços móveis. E a partir de hoje, ou a partir dessa altura, desde o início de 2016, os meus problemas acabaram. E aqui nós podemos perceber que existe claramente uma vantagem em utilizar a reclamação voltada para a solução do problema, não a reclamação voltada para o problema.
Ou seja, um é para uma solução e outra só foca e só dá um crescimento àquilo que é o problema em si, buscando a solidariedade emocional, ou seja, que outras pessoas concordem connosco. E só para vocês terem percepção de que realmente na sociedade, de uma forma geral, a maior parte das pessoas está neste segundo grupo, das pessoas que reclamam para buscar apoio emocional na sua vida. Eu muitas vezes tinha falha de energia elétrica aqui na minha região. E quando eu fazia, portanto, a minha reclamação positiva, ou seja, eu ligava para o apoio ao cliente, informava que estava a ver o problema e pedia que me resolvessem, não é? E deixava, libertava o meu desejo. O meu desejo era que voltasse a energia e eu libertava. Mas, curiosamente, a partir de uma determinada altura, eu comecei a perceber que a empresa informava-me sempre que eu era a primeira pessoa a fazer essa reclamação. E aí, muitas vezes, eu fazia a reclamação passado 3 horas de ter acontecido, porque às vezes acontecia de madrugada e eu só percebia depois pelos despertadores que realmente a energia tinha falhado naquele horário da madrugada. E eu agora pergunto, se quando a energia cai na minha casa, cai para 500 outras habitações à minha volta, e eu sei que toda a gente reclama dessa companhia de eletricidade aqui no Ceará, da má qualidade de serviço e das quedas e oscilações constantes na tensão elétrica. Então eu pergunto, de 500 pessoas, só eu fui o único que utilizei a reclamação positiva? Enquanto os outros vão para a rua, vão falar com os vizinhos, vão falar com o comércio para utilizar a segunda forma de reclamação, que é voltada para o problema e não voltada para a solução? Então isto fez-me perceber que a maior parte da população, 1 em cada 500, vamos fazer este paralelo, é que utiliza a forma saudável e que não altera ou que não faz oscilar as nossas vibrações em termos de lei da atração positivas, não é? Só 1 em cada 500 pessoas é que utiliza. Isto, obviamente, segundo a minha experiência. Então, aquilo que eu digo é, quando nós utilizamos essa segunda forma de reclamação voltada para o problema, nós fazemos expandir esse problema. E não estamos a solucionar nada. Não é por falarmos ao vizinho e toda a gente discutir o problema na rua que nós vamos ter algum impacto ou alguma mudança na nossa vida. A mudança só acontece se nós utilizarmos os mecanismos que estão à nossa disposição, ou o serviço de apoio ao cliente, ou então a defesa do consumidor, para nós estarmos focados na resolução do problema, não no problema. Ok? E eu agora peço para você pensar no seguinte. No momento em que você estiver a reclamar de alguma coisa na sua vida, reclamar com um vizinho, reclamar com um amigo, com um familiar, com um filho, com um marido, com a esposa, não importa. Reclamar com alguém e não utilizar esses mecanismos que estão à sua disposição, ou seja, não utilizando a forma de reclamação positiva, eu quero que você, no momento em que está mais irritado, mais chateado com aquilo que está a acontecer, que imediatamente olhe para o espelho. E veja se você gosta daquela pessoa que está em frente ao espelho. Pois é. Essa pessoa que você reflete no momento em que está irritado e que está a reclamar da vida apenas por estar a reclamar, ou seja, uma reclamação emocional, você torna-se uma pessoa de carga totalmente negativa. E muitas pessoas até se transfiguram. Parece que viram outras. Ficam vermelhas, ficam irritadas, ficam com uma postura totalmente diferente. E quando olham para o espelho, muitas vezes elas têm noção de que aquela pessoa que está refletida não é aquela que elas querem ser. É uma pessoa totalmente desequilibrada. E em termos de efeitos de dentro para fora, vamos pensar o que é que acontece quando nós reclamamos nessa segunda opção. Quando nós entramos na reclamação emocional, ou voltada para o problema e não para a solução, a primeira coisa que acontece é o nosso corpo ser invadido com stress. Não é? Nós temos o nosso corpo logo imediatamente com stress. Então o nosso sistema nervoso central começa logo imediatamente a provocar reações físicas. Nós ficamos com a nossa musculatura totalmente tensa, nós muitas vezes ficamos com dores de cabeça, nós muitas vezes ficamos com a nossa tensão arterial e as batidas cardíacas mais aceleradas, o que pode também trazer até problemas de saúde, quando a pessoa fica muito irritada. Imediatamente a nossa parte emocional perde o seu equilíbrio, nós começamos a perder o controle, o domínio daquilo que nós dizemos, daquelas palavras, porque muitas vezes nesse estado de cabeça quente, como as pessoas costumam dizer, nós fazemos e dizemos aquilo que não queremos, não é? Então é muito importante. E depois, obviamente, que isso tem também uma parte de consequência imediata naquilo que são as vibrações que nós estamos a emitir. Então, se nós passamos o dia a querer estar o máximo do tempo de forma positiva, ou a vibrar positivamente para conseguir prosperar na nossa vida, no momento em que nós permitimos que entre essa forma de reclamação, nós não só não resolvemos o problema, como podemos criar novo problema em nós. Nós tornamos uma pessoa totalmente desequilibrada, tensa, desconfortável.
E muitas vezes isso acontece no início do dia e depois existe aquele efeito de bola de neve. Quando nós estamos com um pensamento negativo, atraímos outro pensamento negativo que por sua vez vai atrair outro e outro e outro e outro negativo. Quando nós percebemos, o dia corre todo de forma totalmente negativa. Um acontecimento negativo vem acontecer ao outro, ao outro, ao outro. Então nós o que é que percebemos? Percebemos que o dia corre todo mal e que muitas vezes nem valia a pena ter saído da cama. Mas isto só acontece porque nós entramos nessa postura de reclamação voltado para o problema, não voltado para a solução. Até porque essa reclamação voltada para a solução, ou seja, utilizar os mecanismos que estão à nossa disposição e libertar o nosso desejo para o universo, que é a resolução do problema, não é? É uma coisa que nem se devia chamar reclamação. É apenas um processo ou uma resolução de conflito. Existe um conflito que é o problema, não é? E nós vamos tentar fazer a resolução de conflito. Mas para você entender melhor a diferença, nós podemos dizer que também há uma forma de reclamar. Agora, quando a sua reclamação é voltada para a solução, vá em frente. Você não está a afetar as suas vibrações. Mas quando você permite que o seu sistema emocional seja afetado e procura solidariedade de outras pessoas que concordem consigo, mas não está focado na solução, está focado no problema, é esse tipo de vibração, é esse tipo de reclamação que você deve eliminar de imediato na sua vida. Então comece a perceber que tipo de reclamação é que você utiliza no seu dia-a-dia. Porque, mediante o tipo de reclamação que você utiliza, sendo a positiva ou a negativa, você vai afetar aquilo que é a cocriação deliberada da sua realidade. Então, isto é mais um passo daquilo que é a transformação de dentro para fora, que eu prometi que ia começar a falar a partir de agora no canal. Eu espero que realmente este conteúdo tenha agregado valor à sua vida. E agora pergunto-lhe, qual é o tipo de reclamação que você utiliza na sua vida? É o tipo de reclamação que você pode utilizar voltada para uma solução, ou o tipo de reclamação que é voltada para a parte emocional e focada no problema? Aquela que você deve imediatamente eliminar. Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhar com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje para todas as semanas receber atualizados novos vídeos. Peço para se juntar a mim também nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este episódio, espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.